Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Mais uma vez estamos juntos para mais um devocional matinal. Como eu sempre digo, uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. O tema de hoje é a Síndrome de Emaús. O texto Lucas 24, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Até aqui, do versículo 13 até o versículo 16. Veja, os discípulos estavam entristecidos com o fato da morte de Jesus. Haviam esquecido do que ele havia dito que iria ressuscitar. Embora esses discípulos não fossem os discípulos diretos de Jesus, mas sabiam a respeito disso. O texto fala que eles estavam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Estavam voltando para a aldeia chamada Emaús, provavelmente de Jerusalém, voltando para Emaús, iam conversando 2 discípulos e Jesus se apresenta no meio deles e vai conversando com eles e eles não percebem. O primeiro sintoma da síndrome de Emaús é a cegueira espiritual. Quantas pessoas, quantos servos de Deus não percebem Jesus na sua vida? Muitas coisas vão acontecendo e eles não conseguem enxergar Jesus agindo no meio das circunstâncias ou através das circunstâncias. Estão cegos para o agir de Deus. Conseguem observar tudo ao redor, como acontecia com esses 2 discípulos ao caminho de Emaús, mas não conseguem enxergar Deus, não consegue enxergar Jesus, não consegue enxergar o agir de Deus e o agir do Mestre. Estão cegos espiritualmente, com os olhos abertos para tudo ao seu redor, mas espiritualmente cegos, não conseguem enxergar Jesus agindo. Quantas pessoas estão assim? O Senhor tem dado sinais e as pessoas não conseguem compreender. Oram pedindo livramento e às vezes o Senhor concede circunstâncias para essas pessoas se livrar, por exemplo, de um relacionamento abusivo, de um relacionamento que não é da vontade de Deus. Acontecem vários sinais e as pessoas não conseguem enxergar que são avisos de Deus, que são atitudes, que são providências de Deus. Pedem, às vezes, um emprego novo, pedem para Deus agir na sua vida e Deus manda sinais e as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar esses sinais. Estão cegos espiritualmente, tal como os discípulos no caminho de Emaús. Jesus ali no meio deles, conversando com eles, e eles não conseguiam perceber. Os seus olhos estavam como impedidos de reconhecer. E muitos cristãos estão assim. Com os olhos fechados, cegos para o agir de Deus. Como eu disse antes, conseguem enxergar tudo, mas não conseguem enxergar Deus. Não estão atentos, não estão com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, não estão sensíveis para os sinais, para os avisos, para as advertências de Deus. Vão no culto, Deus fala através da palavra, através dos louvores, e essas pessoas parece que estão alheias, insensíveis, não conseguem perceber Deus falando, Deus agindo. O alerta de Deus para você no dia de hoje é isso. Não se deixe contaminar com essa enfermidade chamada síndrome de Emaús. Trate logo de cuidar da sua vida espiritual. Não se torne cego, não se torne surdo e mudo, não se torne insensível para as advertências, para os avisos de Deus.
esteja atento. Ore, leia a palavra, esteja atento àquilo que Deus está querendo te mostrar. Não faça como os discípulos de Emaús. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, continuaremos a falar sobre a síndrome de Emaús. E Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, mais uma vez eu oro pelos teus servos que estão acompanhando esse devocional. O meu pedido hoje é que o Senhor abra os olhos deles, os ouvidos, para que consigam perceber o teu agir, o teu mover, as tuas advertências, os teus avisos. Não deixe que eles fiquem sofrendo dessa enfermidade. Cura-os em nome de Jesus. Por favor, Senhor. Mais uma vez eu conto com a sua participação. Vá lá, acesse o nosso canal do YouTube, dê sua curtida, faça o seu comentário. Dê uma olhada se você é inscrito. Se você não for inscrito, inscreva-se, por favor. Compartilhe com seus amigos e peça para que eles se inscrevam e compartilhem com outros para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe grandemente.